Você sabe o que é distopia? Bom, eu vou explicar distopia através de uma das histórias mais interessantes, que é essa aqui, ó. George Orwell, A Revolução dos Bichos. A distopia é um termo opositor à ideia que está aqui, que foi cunhada por Thomas More. Thomas More é um homem do século XVI e ele vai traduzir a sua visão de sociedade utópica a partir desse livro aqui, A Utopia. E utopia, a princípio, se você for literalmente avaliar o nome, ele quer dizer o não lugar. Esse não lugar do Marcos G é completamente diferente daquele que o Thomas More está dizendo aqui. Enquanto para Marcos G o não lugar é justamente aqueles locais que você passa e não se apercebe daquele lugar efetivamente, como, por exemplo, alguns corredores do metrô, lugarejos debaixo de pontes. Para Thomas More, a utopia, na verdade, aponta para o ideal de uma sociedade, de uma relação social que implica a não existirem classes sociais, as pessoas não terem propriedades, o objeto de justiça ser ampliado, equânime, onde todos poderiam viver bem, sem essas diferenças todas que nós somos obrigados a conviver todo dia. Essa é a questão da utopia. Bom, a distopia é justamente o contrário. É você destruir efetivamente todo esse âmago ideológico, seja de que ideologia for, acerca de um bem maior e mostrar a realidade disso, né? Então, entre autores que costuraram temas distópicos, diria assim, George Orwell é um deles. Então você tem A Revolução dos Bichos, uma obra dele. A gente tem também 1984, que também é uma obra dele. Eu tenho um outro livro aqui do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Esse é um livro extremamente importante para ser lido, né? E ainda temos Fahrenheit 451, que é uma outra obra importante. Diante da Revolução dos Bichos, você tem, na verdade, uma cisão, uma luta. Mas é uma luta que é a influência da qual o George Orwell teve. Ele vai lutar a Revolução Espanhola, a Guerra Espanhola na década de 30, ao lado do grupo republicano contra o grupo fascista. O lado republicano era um lado apoiado pela Rússia, né? Que posteriormente veio a ser a União Soviética, e é a própria União Soviética que o George Orwell vai questionar. Eu acho muito interessante porque o George Orwell tem uma capacidade que eu tento ver nos dias de hoje, de pessoas que são capazes de questionar até mesmo aquilo a qual elas aderiram. George Orwell ele vai lutar a Revolução Espanhola num grupo cuja sua base é uma base de influência trotskista. E ele percebe já ali que os marxistas-stalinistas eles têm uma certa diferença com os próprios trotskistas, e ele consegue enxergar que tudo aquilo que Karl Marx queria transcrever nas suas obras sobre essa mudança de sociedade não estava de forma real acontecendo. Então essa situação que ele encontrou em 1937, com essa cisão e essas questões todas de diferença entre, na verdade, o que seria o trotskismo e o stalinismo, vai fazer com que ele escreva essa obra na segunda metade de 1945, já no final da Guerra Mundial, né? E aí o retrato desse livro se dá dentro de uma fazenda, onde o fazendeiro Jones ele tem a representação da burguesia, não, mas da nobreza russa, porque ele vai estar enfatizando a Revolução Russa, com a experiência que ele teve na Revolução Espanhola. Você vai ter no fazendeiro Jones justamente aquela classe dominante, né? Que podem ser os nobres russos, podem ser os burgueses ingleses, mas é aquela classe que domina e que subjuga os animais. Esses animais são os porcos, os cães,
os cavalos, as vacas, onde o próprio livro diz que eles se sustentavam para apenas comer. Eles trabalhavam apenas para comer. E começa a existir uma certa insatisfação no grupo dos animais. A gente tem que cifrar aqui alguns personagens importantes. O primeiro é o Major. O Major é o porco velho, mais antigo do grupo e que simboliza a teoria marxista, simboliza a pessoa de Karl Marx. Ele é um porco que vai trazer uma nova forma de olhar a fazenda, uma ótica crítica, determinantemente crítica àquilo que o fazendeiro Jones fazia com eles, e determinando então de que deveria existir uma liberdade para todos os animais, não apenas para os porcos, mas para que todos os animais fossem livres. E era necessário então prioritariamente vencer o fazendeiro Jones. A partir daí, os animais vão compreender que pessoas ou seres que andam em duas patas são ruins e seres que andam em quatro patas ou têm asas são bons, ou seja, os seres humanos não são bons. As coisas começam a cair na normalidade porque o major, o porco ancião, morre, né? Então você tem as lideranças ali divididas entre dois outros porcos. Um porco é o Bola de Neve, o Snowball, que é a representação de Trotsky. Esse porco, ele é altamente estrategista, ele pensa muito a construção de toda essa sociedade de animais, ele começa a buscar mais a cultura e tentar passar esse entendimento para o grupo de animais, começa a convencer efetivamente dos passos que precisam ser dados. O outro é Napoleão. Napoleão é o Stalin. É a visão stalinista mesmo. E o Stalin, ele faz uma espécie de disputa, a princípio, com o Snowball, só que por trás da coxia, na verdade, por debaixo dos panos. Então, o que ele vai fazer? Há uma situação interessantérrima. As cadelas têm os seus filhotes, e aí o Napoleão chega para elas: olha só, deixa eles comigo, que eu quero passar toda uma educação para seus filhotes, fazer com que eles possam crescer definitivamente livres, e você não vê mais esses filhotes durante um certo período de tempo. Uma outra questão também é que ele tenta sabotar tudo aquilo que o Snowball fala, tudo aquilo que o Bola de Neve fala. E isso demonstra justamente a fissura que houve entre o stalinismo e o trotskismo. Esse é o primeiro desalento e é o primeiro sinal de distopia efetiva com relação às questões voltadas ao marxismo, e que o George Orwell, um homem à esquerda, um socialista, ele consegue enxergar isso e tenta desmoralizar essa questão que ficou sendo a União Soviética dentro do stalinismo. Tem duas frases ou dois parágrafos interessantes que eu queria dividir com vocês. Um está aqui na página 33 e que vai dar tom daquilo que eu estou falando para vocês, né? Há uma questão com relação ao leite. O leite vai sumindo e os animais começam a questionar do porquê desse sumido, né? O mistério do leite de pronto se esclareceu. Era misturada a comida dos porcos, as maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos acharam que as frutas seriam distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas para consumo dos porcos. Os porcos estavam todos de acordo sobre este ponto, até mesmo Bola de Neve e Napoleão, que eram os líderes. Garganta, então, foi enviado aos outros para dar as explicações. O Garganta é a representação da propaganda ideológica marxista. E ele vai começar a desvirtuar tudo aquilo que havia sido tratado. E o que tinha sido tratado estava exposto nessas leis aqui. Olha. Os mandamentos que foram fechados foram os seguintes: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo.
E o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas sempre será amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Ao seu tempo, você vai vendo que os porcos, principalmente, eles vão deturpando essas leis segundo a sua própria vontade. George Orwell está dizendo, então, que está surgindo na fazenda uma outra classe dominante. Essa classe dominante é a classe dos porcos. É exatamente isso que vai acontecer na União Soviética. Você vai ter, na verdade, uma classe dominante estadista. Você vai ter uma classe dominante do Partido Comunista. Mas o proletariado vai continuar ainda tendo situações de injustiça social. O proletariado aqui é representado nos cavalos. Os cavalos que têm força de trabalho, que conduzem e que produzem e que pouco daquilo que eles produzem usufruem. Mas a crítica de Orwell não fica somente ao marxismo. O que vai acontecer mais à frente? O fazendeiro ele é expulso, ele é definitivamente expulso. E aí os animais todos entram na casa e pela primeira vez eles percebem o conteúdo da casa. E é daí que sai a ideia de que nenhum animal poderia dormir numa cama, porque isso não existiam camas para todos os animais, e dormir numa cama é repetir justamente aquilo que os homens faziam, ou seja, repetir aquilo que a classe dominante faz. Só que o fazendeiro Jones, logo no capítulo 4, é descrito aqui uma outra crítica de George Orwell. Pelo fim do verão, a notícia que se sucedera na granja dos bichos já se espalhara pelo condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com instrução de misturarem aos animais de granjas vizinhas, contando-lhes a história da rebelião e ensinar-lhes a melodia dos bichos da Inglaterra. Essa melodia dos bichos da Inglaterra é cantada e ensinada pelo porco-major, né? Aí vai falar do Jones. Jones estava, na maior parte desse tempo, numa taverna no Leão Vermelho, em Wellington, queixando-se a quem quisesse ouvir da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis. Os outros granjeiros eram-lhe simpáticos em princípio, mas inicialmente não lhe deram nenhuma ajuda. No fundo, cada um imaginava em segredo alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones. Ou seja, também aqui é uma crítica ao outro lado da moeda, ao pensamento capitalista, onde as pessoas se colocam dispostas a entender a sua dor, mas vão se aproveitar dela. Eu não estou falando do capitalismo no seu todo, mas eu estou falando do capitalismo voraz. Quando é que esse pessoal vai se condoer e vai ficar ao lado de Jones? Quando eles começam a interpretar que as ideias que os pombos estão levando às outras fazendas vai prejudicar os seus negócios. Aí esse pessoal corre e tenta tomar a fazenda de Jones de novo, só que eles são vencidos por esses animais. Os animais conseguem responder à reação da classe dominante e vencê-la. Isso vai acontecer na Rússia, na Revolução Russa, quando depois parte da nobreza e uma parte da burguesia armam um exército, esse exército tenta fazer não necessariamente uma contra-revolução, mas tomar o poder e perdem essa batalha e acabam sendo ali totalmente vencidos, né? Na Revolução Russa, é bom dizer que a família Romanov, toda ela foi morta, né? Os Romanovs, todos eles enxergaram a morte, né? Uma outra situação interessante é o corvo. O corvo tem a representação da Igreja Ortodoxa. É interessante como ele sempre está do lado dos Jones, e aí começa a existir uma transformação.
Enquanto o corvo, ele sendo essa percepção, ele é sempre antagônico às ideias dos animais e ele sempre faz um contradiscurso a esses discursos, né? Inclusive o corvo testemunha questões espirituais que estão além da montanha e que existe uma vida além da montanha e que toda essa atitude dos animais não seria a melhor atitude. Bom, isso não dá certo, ele some em um certo momento da história, mas a partir do momento em que Napoleão observa a força de Snowball, ele começa então a fazer aquilo que eu falei lá atrás. Ele vai sabotando os discursos de Napoleão, de Snowball, do Bola de Neve, e ele consegue convencer tantas ovelhas e dá, na verdade, o checkmate quando ele traz aqueles filhotes pequenos que estão no início do livro, já adultos, e esses filhotes pequenos, eles, na verdade, são a repressão do sistema soviético, do sistema stalinista, a ideia de Trotsky. E aí o que acontece? Bola de Neve tem que fugir da fazenda, mas ele vai ser encontrado pelos cães e mortos. Existem filmes e desenhos sobre esse livro. Eu diria a vocês que vissem, mas que tivessem um certo cuidado, porque há também, do outro lado, uma manipulação da história, onde sempre coloca os homens, os comerciantes, como pessoas do bem. Mas, na verdade, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer, né, definitivamente no livro é que, a partir do momento em que o Napoleão tem a força toda em suas mãos, ele começa com o Garganta a transformar aquelas leis e usufruir daquilo que o fazendeiro Jones usufruía. Mas ele tem sempre, como eu mostrei aqui nesse parágrafo, ele tem sempre uma explicação e ele tem sempre a possibilidade de modificar efetivamente aquilo que tinha sido consignado lá atrás. O que eu consigo enxergar nessa obra do George Orwell? Primeiro, é uma sinceridade que eu vejo muito pouco nos dias de hoje, nesse mundo bipolar que nós estamos vivendo. O inimigo é sempre o outro, o errado é sempre o outro, e você nunca enxerga definitivamente aquilo que tem de erro no seu pensamento. Você sempre entende que o outro está errado, mas a tua construção ideológica ela é perfeita e todos aqueles que estão com você nesse mesmo pensamento são perfeitos, ainda que eles cometam crimes. Os crimes são sempre justificados. As modificações do cenário das leis também são sempre justificáveis pelo bem maior. Mas não necessariamente esse bem maior é uma verdade. Por isso que o George Orwell, para mim, tem tanta força, porque ainda que ele fosse um homem voltado ao pensamento socialista, ele tem uma descrição clara de crítica ao que estava acontecendo definitivamente no pós-guerra, tanto no campo do capitalismo, como ele também vai ter críticas voltadas ao nazismo em 1984 e como ele tem também a crítica voltada ao stalinismo aqui na obra Revolução dos Bichos. Isso também acontece em 1984. Aliás, o filho dele, era um filho adotivo dele, Richard Blair, ele vem descrevendo, tem uma reportagem, vai ficar aqui no canal para você procurar, ele demonstra como 1984, de George Orwell, ele tem uma força tão grande para os dias de hoje. Faça essa leitura, ela vai ser bastante importante. Bom, o que eu posso estar falando sobre o George Orwell, sobre a Revolução dos Bichos, é a demonstração clara de que como um homem em 115 páginas faz um conto ou faz uma metáfora tão bela e tão real acerca de uma realidade que ele viveu. George Orwell vai morrer na década de 50 de tuberculose. É interessante que o Richard foi adotado por ele e a sua esposa. 2 anos depois da adoção, a sua esposa morre. E aí ele, tendo tuberculose, foi meio que convidado a devolver o seu filho ao Estado e, ao mesmo tempo, muitos amigos tentaram persuadi-lo com relação a isso, um filho pequeno, 6 anos. Mas, na verdade, George Orwell não fez isso, criou esse menino e é muito interessante porque o Richard, ele conviveu com seu pai quando seu pai estava escrevendo em 1984. Então ele escrevia pela manhã,
a obra, 1964, e à tarde ele estava com seu filho. É um homem que deve ser lembrado pela sua verdade e pelo seu progresso, pela sua construção de verdade, que até hoje a gente sente falta nos debates políticos, não só no Brasil, mas talvez nos debates políticos no mundo todo. Como eu sempre digo, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima.